your move. It's time Oi gajos e gajas, é o Miguel Joker aí, vocês já sabem, sou Portuga, mas pronto, vou falar aqui em brasileiro. É assim, hoje trago-vos final das finais, porquê? Porque houve aí dois torneios, o último que eu ganhei 200, 300 pessoas participaram, que foi aquecimento para o Mundial, e o primeiro eu não participei, do Dualinks Brasil, site oficial brasileiro, maior site brasileiro, aí abraço para o Neto e para o Macas. O primeiro torneio que houve, que foi aquecimento, ou foi da Kissy Cup, algo assim, foi esse cara que eu estou jogando aí, o Natas, esse Natas, que ganhou, entre 200 e 300 pessoas. E assim, eu tinha dito que queria ver se o nível aí dos caras era bom e quis fazer final aí com ele, final das finais lá, com as novas skills, para você ver como é que vai estar essa Copa do Mundo, né? Pronto, aí ele começou mão perfeita, usou Vênus. Agora toda a gente vai estar estando vai mudar com o bandido, né? Se usarem bandido vão mudar de skill, a maior parte. Ele usou Vênus, né, já. Aí, ó, teve mão boa, aí eu forcei, switchero. Estou usando o deck que vocês estão vendo aí. Mas aí para vocês, para os caras que estão interessados no Campeonato Mundial, continuem vendo até o fim. No fim vou explicar o que mudar nesse deck, porque nesse deck, se vocês quiserem precisar de 3 canguru, eu não tinha. E vou falar para vocês o melhor deck palhaço que para mim é bom para usar no Campeonato Mundial e porquê. E porque é que eu estou usando o Odin, vocês vão saber agora. Agora atenção, eu ataquei, ele protegeu uma bola, um cara que ganha um torneio, protegeu uma bola com o Kuribu. Por quê? Por que ele protegeu? Tinha medo de levar 1100 pontos? Não. Você quando vê movimentos desse, é porque o cara está querendo alguma coisa, né? E nesse caso ele queria chamar um monstro que precisa do Kuribu no cemitério e mais 3 falas. Mas aí eu percebi logo, que se for cara muito bom, você nunca vai perceber, porque não se vai precipitar, que isso foi mal julgado. Foi mal julgado proteger, usar o Kuribu só para chamar o cara, porque ele podia usar mais tarde, quando precisasse. Isso foi mal julgado, por isso, quando for cara bom ou mais ou menos, você pode perceber, tem que ficar atento. Se for cara muito bom, ele nunca vai fazer isso. Mas tem que perceber essas pequenas coisas, ou tá usando ARP cedo demais porque tem a carta para chamar mais ARP, ou tem ordem de carga. Dá para saber as cartas que o cara tem com essa precipitação. Ó. Aí vem ele, usou o Kuribu só para isso, tá vendo? Foi um Kuribu -1, né? E aí o monstro dele não conseguiu pegar nenhum meu, por isso também não lhe serviu de nada. Pronto, aí tá o efeito, ó. Muito bom nesse deck, ó. Uma armadilha. Você tendo 3 armadilhas no cemitério, que é fácil ter nesse deck, você mandou uma sorte para a sua mão e as outras 2 para o deck, ou seja, o seu deck nunca vai faltar armadilhas. Você vai chegar a um ponto quando usar esse efeito que seu deck estando pequeno vai ter as armadilhas de volta, e você tendo um palhaço em jogo, você depois vai comprar só a armadilha e sargento, aí seu deck fica fortão, tá vendo? E nem falando que essa skill é fácil de ativar e é um +1. Você tem uma carta de graça, sendo Vênus, por exemplo, é uma carta +2, se chama 2 monstros grátis. Pronto, mas isso aí eu depois falarei em outros vídeos. E mesmo sobre estilo de jogo, por exemplo, isso aí é um deck control. Deck control por quê? Porque palhaço destrói monstros, sargento se ocupa das armadilhas, palhaço e canguru dos monstros. E aí o Magic Train se ocupa do feitiço, tipo deck de teia, pronto, aí tá 1-0. Deck de teia, deck burn e tudo mais. Pronto, se é um deck control, a pessoa ocupa de tudo. A ARP também pode ser um deck control, por quê? Porque destrói a armadilha e com ordem de carga você destrói monstro, ou seja, normalmente está completo, mas falta um pouco de velocidade, tá vendo? E o problema para mim, ARP é bom, mas o problema é que o palhaço você vira e tá bom, e nem precisa de mais nada. Enquanto que no outro, no deck da ARP você precisa da ordem de carga, e tem monstro com ataque baixinho também, né? Eu gosto de usar os sargentos aqui. Pronto, aí o cara fez um deck contra, né? Eu, como ganhei, fui obrigado a utilizar o mesmo deck. E ele fez um deck contra o meu, que tinha vantagem, né? Pronto, aí vamos ver os erros
tanto meus como deles, né? Vamos ver aí, eu usei efeito, né? Usei efeito nele, ó, um mais um, simples mais. Por isso que eu gosto de palhaço, ó, um mais um, simples, muito prático. Aí, ó, chamei outro palhaço, ele usou o Kuriboh, menos um, mas só para eu não usar efeito do palhaço. Aí, se ele não conseguir destruir o palhaço no próximo turno, esse Kuriboh foi menos um. Pronto, aí ele chamou, tac, vamos ver, Dragão Miragem. Ou seja, eu tenho que ativar, força-me a ativar a parede espelhada antes dele começar a batalha, a fase de batalha, porque aí depois você não pode atacar a armadilha na fase de batalha, ativar a armadilha. Aí eu usei efeito para ele ficar a 0. Aí se ele virasse minhas cartas todas não tinha mal, né? E mesmo parede espelhada não tinha nada que pudesse salvar ele, porque se ele virasse meus palhaços destruía o monstro na mesma, tá vendo? Isso é que é bom. Se usasse parede espelhada também tinha ido à vida, né? Pronto, esse controlador de inimigo foi mal usado. Foi esse o erro dele, foi usar o controlador de inimigo, porque aí se ele ia levar 2400 de dano e ia ter agora um controlador de inimigo ainda na mão, se não fizesse o que fez na jogada anterior. E aí vocês dizem, cara, eu perco porque não tenho sorte. Não, cara, 90% das vezes são jogadas, aí ganhei, são jogadas que você não percebe, ou é erro, ou você tem três tipos, ou tem erro, ou tem misplay, que é tipo jogar errado, jogar uma carta errada, falhar uma jogada, você clicou mal, tem assim um misplay aí, ou jogou mal o enemy controle, ou devia ter jogado no outro monstro. E aí tem o mistiming, que é o mais importante, que é o que difere você quando chega a nível de bom jogador, é o mistiming, é o tempo falhado. Por exemplo, eu usar o Kuriboh agora, só para chamar um monstro, isso é um erro. É um erro, é um misplay. Agora você, por exemplo, eu chamar neste momento, imaginemos, agora, eu ia chamar, chamei o sargento porque para forçar ele. Se eu chamasse, imagina um palhaço, se eu tivesse palhaço, chamava o palhaço. Aí ia ser um mistiming, porque ia usar o palhaço mal, em tempo, fora do tempo, tá vendo? Você tem que usar as cartas fora do tempo. E eu prefiro levar dano muito tempo e não gastar uma carta, não lançar um Kuriboh para ser menos um, quando não tenho certeza que vou destruir o monstro dele na próxima jogada. Eu não lanço meu Kuriboh, enquanto puder sofrer dano, sofro dano, cara, para não gastar minhas cartas. Pronto, aí ele tentou, porque ele viu minha carta virada para baixo, e ele pensou que eu não tinha Kuriboh, aí virou só com uma carta, né? Só atacou com uma carta a pensar que eu ia virar eles assim. Mas se fudeu, porque lá está, se fosse um cara muito bom, ele ia me forçar a ativar a minha armadilha. Que era provável eu ter Kuriboh, porque ele já tinha jogado contra mim. Né? Pronto, aí parou com parede espelhada, tentou utilizar, né? Eu sou forçado a ativar, e senão depois não dava para ativar. Aí eu bloqueei a armadilha dele. E eu não sei, nem sei porque que ele pôs a armadilha dele ali para baixo. Sabia que eu ia bloquear ela. Pronto, aí o ataque, né? Pronto, e depois vai ter ainda um duelo bônus, que é o duelo para mostrar como é que esse deck realmente funciona com 3 canguru, porque eu não tenho 3 canguru, por isso é raro funcionar, né? Porque nunca saquei o canguru no jogo contra o cara. Nunca saquei o canguru. Pronto, eu ganhei 3-0 do Natas aí. Ele ainda teve vantagem nos últimos 2 jogos que fez o deck que quis contra o meu, porque eu era obrigado a usar o mesmo deck. Mas pronto, e agora tem o duelo bônus para ver realmente como é que esse deck funciona, que é contra o Gabriel Brasil, um cara que disse que queria jogar contra mim e tudo mais. Aí eu aceitei o duelo. O cara tinha bom deck, não é 9 não se preocupe. Tinha deck Darp. Pronto, aí ó, a diferença, ó. Se o cara soubesse que eu era um cara bom, ó, eu pus palhaço e uma carta virada para baixo, ele vai me obrigar, vai usar a Arp. Mas eu já sabia, eu deixei as outras duas na mão porque eu tinha Kuriboh, né? E aí ele vai destruir a carta que eu quero que ele destrua. E ele tá gastando a Arp. Se um cara for muito bom, ele sabe que você tá setando uma carta que você quer que ele destrua, tá vendo? Só se ele setar 3 de uma vez é porque uma delas ele não quer que destrua, tá vendo? Mas se setar só uma logo no primeiro turno contra a Arp, ou das duas uma, ou é 9, ou não é 9, mas não é muito bom, mas se for contra um cara muito bom, você já sabe que o cara vai ter que utilizar aquela armadilha, né? Pronto, tá aí ó, de novo, usei o Windstorm porque tenho o Kuriboh agora, ele me ataca, eu uso o Kuriboh,
fico guardando o meu Windstorm. Aí destruo o monstro dele. Aí pouso parede espelhada. Eu preferi usar Kuriboh com a tempestade, porque eu precisava de 2 cartas, porque aí ele ia falhar uma. Se ele sacasse Arp, ele ia falhar uma, tá vendo? E o Kuriboh assim não é tão... Pronto. Aí o cara destrua com o efeito do palhaço. Então agora você tem que o Koala, que é bom como parede espelhada. 3 Koala, 3 paredes espelhadas é o melhor. Que aí os caras atacam, pensa que é a estátua. E o canguru aí você mata 6 ou o que for, tá vendo? Daí eu ataquei, forcei ele, eu não fiz fusão aqui. Forcei ele a ativar as armadilhas primeiro, porque eu tava bem protegido, né? Aí ele é forçado a me atacar, mas não tem monstro. Pronto, aí eu faço a fusão porque saquei sargento. Pronto, aí sargento, usei efeito, né? Forcei ele com o sargento e ele usa a parede espelhada. Eu ataco aí, ó, com o meu Koala, deck Koala. 3 canguru, 3 paredes espelhadas e você faz fusão, muito bom. 3 canguru, 3 palhaços para os monstros, 3 sargentos para as armadilhas. Pronto, ó, agora usei parede espelhada aqui. Eu agora no fim vou dizer qual é o melhor deck para você fazer com o canguru. Porque você tem Vênus e tem palhaço também, pode fazer vários. Aí matei ele bonito, era para mostrar a vocês o deck funcionando mesmo. Com 3 cangurus funciona assim. Pronto, aí vou falar vocês um pouquinho do aquecimento mundial. Do mundial aí que vai ter. Que eu tenho que estar qualificado. Aí eu vos garanto que eu vou me qualificar. Aí os caras que tiver subscrito aí primeiro, eu vou partilhar com eles os decks, vou ajudar eles. Primeiro, os caras que tem já inscrito, antes de eu me qualificar. Para quem não acredita, vai ser mesmo. Porque aí falando do deck rápido, o melhor que você tem é assim, palhaço é um deck bom, porque é um deck de controle, né? Você tem monstro para destruir, carta para destruir monstro, carta para destruir armadilha. Mas eu sinceramente, eu vou tirar os 2 Koala e essa fusão, e vou pôr aí 2 Amazônia, Sábio da Amazônia que destrói a armadilha ou magia, e vou pôr um Gaia por causa do ataque, aquele 2300 do Yugi que ele tem, por causa do ataque é muito bom. E também quero sacar meu segundo Magical Drain, porque é muito bom contra Renegado, contra deck da Teia, de Burn, contra todo o deck que use fusão, que use magia. Essa carta é muito boa, tá vendo? É uma carta muito boa. Por isso, é assim, para os caras que quiser fazer deck canguru com palhaço, eu aconselho a ter 3 canguru para ser muito bom competitivo. Porque rei dos jogos, nível rei dos jogos é 3 canguru e 3 paredes espelhadas. Aí você pode fazer um bom deck. Aí se tiver mesmo só 2 paredes espelhadas também não é mal, mas precisa mesmo de 3 cangurus. Se não, deck palhaço é mais ou menos assim como está o meu, mas tira os 2 cangurus e tira a fusão e pode acrescentar armadilha, pode acrescentar o que tiver, né? Para os caras que não tem assim muita carta. A única coisa que eu digo, para fazer deck palhaço você precisa de 3 sargentos e 3 palhaços. Isso é o mais importante de tudo. Aí, cara, espero que gostaram. Subscrevam aí no meu canal para ver mais duelo e deem sugestões aí, porque eu não estou vendo muitas sugestões. Deem aí sugestões para melhorar o canal. E aí, cara, estou dizendo, eu vou qualificar, sou europeu, tenho 3 lugares, tenho mais que vocês. Por isso, eu depois vou estar postando aí com os caras que subscreveu primeiro, vou estar falando com eles e deem sugestões aí para mim. E espero que tenham gostado muito do vídeo. Abraço e fiquem bem.